Brasil marcado por muita discussão, polêmica desnecessária, porque não houve nada de anormal, nada de errado, ninguém foi tapeado, ninguém foi prejudicado, nada disso. Mas a maneira como a CBF fez ali a apresentação, o sorteio, e também uma certa confusão ali com as apresentadoras, gerou muitas reclamações, mas na verdade está tudo correto, está tudo certo dentro de critérios estabelecidos há algum tempo. E nós vamos explicar isso e falar sobre os confrontos da Copa do Brasil nesse vídeo que tem o apoio e patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar fazendo o download. O download no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você vai encontrar muito conteúdo. A Bundesliga está chegando, o Campeonato Alemão, temporada 2022-2023. Jogos ao vivo de graça com imagem, narração de Dudu Monsanto, comentários de Gerd Wenzel nas principais partidas da primeira divisão alemã. Aliás, os jogos da Bundesliga 2, a segunda divisão, já estão sendo transmitidos desde a semana passada. Você vai ver vários outros campeonatos de competições internacionais no OneFootball, além de encontrar conteúdo farto, como vídeos, notícias, entrevistas e tempo real das partidas nas mais importantes competições do futebol do mundo. Então você pode ver lá a Copa do Brasil, os próximos confrontos. Veja aí na tela quais serão os confrontos da Copa do Brasil nessa fase de quartas de final. Primeiro, Corinthians visitando o Atlético Goianiense. É o jogo de ida em Goiânia. Jogo de volta em São Paulo. O Fluminense será visitante na ida contra o Fortaleza e recebe na volta a equipe cearense. O São Paulo será mandante contra o América Mineiro na primeira rodada e na partida de volta vai até o Estádio Independência em Belo Horizonte enfrentar o Coelho. E finalmente o confronto que se repete, já aconteceu em 2019, em 2020, 2021 e vai acontecer agora também em 2022. Flamengo contra o Atlético Paranaense. Eu vi muita discussão por conta disso, porque apareceu... Eu vou mostrar um vídeo. Veja nesse vídeo o sorteio e como o Flamengo aparece. Primeiro embaixo, como seria o visitante, depois muda para mandante e gera muita discussão, muita confusão. Eu fiz uma live durante o sorteio, muita gente não entendeu. Veja o vídeo e a gente explica já o que aconteceu. Último confronto. E teremos, amigos, Atlético Paranaense e... Adivinha, gente. Duvido vocês acertarem. Essa aqui eu vou abrir rapidinho, não tem expectativa agora, já está definido. Vamos lá, última bolinha. Flamengo. Vamos dar aquela passada? Vamos rapidinho. Eu acho que assim, o chaveamento não tem muitas dúvidas, né? Temos aí Atlético Goianiense e Corinthians. Quem passar enfrenta Fortaleza ou Fluminense. Correto? E aqui São Paulo e América Mineiro e Atlético Paranaense e Flamengo, definidas as quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando daqui para frente, sorteio só para o 17 e 18, aí a gente tem, de agosto já, o jogo de volta. Perfeito. Até já. Voltamos então aqui com a nossa transmissão para trazer aí os mandos de campo, que também é uma expectativa muito grande, né, de quem está acompanhando sorteio, a gente, né? Porque tem aquela coisa de decidir em casa ou não. E para fazer agora como é que funciona? É simples, mas não é, né? Esse sorteio a gente tem de 1 a 10. Eu vou mostrar cada bolinha para vocês antes de fechar e antes de colocar aqui. Isso. A gente vai sortear o mando de campo. Então, a gente já vai destacar, vai começar por aí, pelo seu lado, né, Bárbara? Isso. E é o seguinte, se eu tirar a bolinha, uma bolinha ímpar, né, mantém como está ali. Não altera o mando de campo. Se eu tirar uma bolinha par, a gente inverte o mando de campo. Agora, a gente já definiu as duas chaves, a parte superior delas, né? Então, a gente já definiu aqui que o Atlético Goianiense vai fazer o primeiro jogo em casa e o Corinthians vai decidir essas quartas de final em casa. E teremos aqui, do lado esquerdo, São Paulo fazendo o primeiro jogo em casa e América Mineiro, então, decidindo esse confronto de quartas de final dentro do seu campo. Agora vamos, então, para a parte de baixo desse chaveamento, hein? Último sorteio, última bolinha. Último sorteio, então, na tarde de hoje, para definir o mando de campo de Flamengo, Atlético Paranaense, Fortaleza e Fluminense. É o seguinte, se eu tirar a bolinha, uma bolinha ímpar, né, mantém como está ali. Não altera o mando de campo. Se eu tirar uma bolinha... 9. Então, ficou do jeito que está. Do meu lado direito, Fortaleza faz o primeiro jogo em casa, Fluminense decide as quartas de final no seu campo, o Flamengo faz o primeiro jogo em casa e o Atlético Paranaense decide, então, o confronto das quartas de final em casa. Bem, o critério é o seguinte: 2 times da mesma cidade não podem ser mandantes, tá?
não podem ser mandantes na mesma rodada. Então, se o Fluminense joga a ida como visitante, ele vai jogar a volta como mandante e o Flamengo tem que inverter. O Flamengo sai na primeira, fica em casa na primeira rodada, na perna de ida, e na volta ele sai. Mas qual o critério? Por que o Flamengo e não o Fluminense, né, fazendo o primeiro jogo como visitante? É aquele que é sorteado primeiro. O Fluminense foi sorteado antes do Flamengo. Na fase anterior, contra o Cruzeiro, o Fluminense jogou a segunda fora, o Flamengo jogou a segunda em casa contra o Galo. Antes também o Flamengo jogou contra o Picos, jogou a partida de volta no Rio de Janeiro, o Fluminense fez a volta contra o Vila Nova jogando em Goiânia e por aí vai. Então não houve nada de diferente, o critério é esse, só que isso não ficou muito claro durante a apresentação. Você vê que o Flamengo muda de posição ali com o Atlético. Por quê? Porque o Fluminense foi escolhido antes, então automaticamente o Flamengo tinha que mudar. E aí aquela questão, dependendo do número que saísse, mudaria o mando de campo ou não. Esse é o número ímpar e permaneceu. Mas muita gente entendeu que a apresentação de número ímpar, que foi o 9, que foi sorteado naquela fase final, faria com que fosse mantida aquela distribuição inicial com o Flamengo fazendo o jogo de volta no Rio de Janeiro contra o Atlético. Gente, não houve nada de errado. Foi confuso, a apresentação não foi clara, a CBF não foi feliz aí nessa questão, mas não tem do que reclamar, o torcedor do Flamengo não tem do que reclamar. E também não tem do que se preocupar como se jogar a segunda fora de casa fosse uma espécie de eliminação anunciada. O Fluminense vai jogar contra o Fortaleza, e aí tem um detalhe que é importante. O Fluminense ele tem tido semanas livres quando você tem jogo da Libertadores, da Copa Sul-Americana, porque ele não está mais em competição internacional. Mas o Fortaleza agora também está nessa. Então haverá equilíbrio com relação ao desgaste dos jogadores. Por quê? Os jogos da Copa do Brasil farão uma espécie de sanduíche nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana. No próximo final de semana, meio de semana, melhor dizendo, jogos da Copa do Brasil, quartas de final. Na semana seguinte, no meio de semana seguinte, partidas de ida de Libertadores e Sul-Americana. Na outra semana, partidas de volta de Libertadores e Sul-Americana. E na outra semana, aí, partidas de volta da Copa do Brasil. Então, nesse intervalo aí, né, de 20, 21 dias, entre a ida e a volta na Copa do Brasil, o Fluminense terá meio de semana para descansar, jogando pelo Brasileirão apenas no sábado e domingo, e o Fortaleza também. Então há uma certa igualdade. Também haverá igualdade de Flamengo e Atlético, porque os dois estão na Libertadores e vão jogar também partidas importantes, o Atlético contra o Estudiantes, primeiro em casa, depois fora contra o Estudiantes de La Plata, Argentina, e o Flamengo contra o Corinthians, primeiro fora, depois em casa. O próprio Corinthians vai ter esses confrontos, mas enfrenta o Atlético Goianiense, que terá jogos da Sul-Americana nos meios de semana. Vai estar na mesma pegada do Corinthians. E no outro confronto, sim, há uma diferença. O América Mineiro não disputa mais competições internacionais. Então, nessas 2 semanas de jogos da Conmebol, competições da Conmebol, o São Paulo estará diante do Ceará, ida e volta, e o América Mineiro, não, só jogando o Brasileirão no final de semana. Terá mais tempo de recuperação dos atletas. E isso é importante dentro do contexto que estamos vivendo, com competições acumuladas, muitos jogos, muito desgaste, muita contusão, enfim, isso pode pesar em campo, na definição, especialmente dos jogos de volta, né? Porque você terá equipes que terão feito entre a ida e a volta, digamos, 4 jogos, com viagens, jogos pesados, eliminatórios, e outras que farão 2 jogos, sendo que 2 desses 4 jogos de mata-mata, que são jogos de muito desgaste, você deixa tudo ali para evitar uma eliminação, e às vezes até o time chega já eliminado no jogo de volta, e isso vai pesar provavelmente também nessa fase da Copa do Brasil. É isso, esse vídeo tem um patrocínio, tem um apoio do OneFootball, como você viu, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando mais uma vez que todos os ícones que você viu aqui passando durante esse comentário, você encontra os links aqui na descrição do vídeo, o canal de cortes do youtube.com/MauroCésar, o nosso clube de membros. Teremos inclusive nessa quarta-feira às 7 da noite a live dos membros, antes do jogo Flamengo e Juventude. Também a nossa parceria com o Uso 360, com as camisetas e canecas do canal, o curso online de jornalismo esportivo à disposição dos interessados e muito mais. E lógico, meu blog também no All Sport, todos os dias um novo texto sobre futebol. E nessa quarta-feira, então, às 7 da noite, live dos membros, aberta para quem quiser assistir. Os membros do canal participam em vídeo comigo, batendo papo, dividindo a tela, e os demais que não estiverem no chat, na live vão participar no chat. Quem não é membro do canal pode assistir, pode acompanhar. Os papos têm sido muito bons ali, será um esquenta aí para o jogo entre Flamengo e Juventude, que vai marcar a estreia do Everton Cebolinha. E depois dessa partida estaremos de volta aqui por volta das 10h30 da noite, 10h40, para mais uma live, bater um papo com vocês nesse final de rodada, final de noite de rodada em jogos do Campeonato Brasileiro. É isso, saudações.